Queridos alunos e alunas, retornamos agora com a resolução da prova de 2004 na segunda parte, onde temos mais 10 questões e elas todas retiradas do conteúdo do segundo ano. Próxima questão vem das revoluções inglesas, século XVII, e a Revolução Industrial, séculos XVIII a XX. Questão 31. A Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra assinala o A. Predomina o poder real sobre as conquistas da burguesia agrária. A burguesia era comercial. Né? Proibição do poder da nobreza sobre o terceiro estado. O terceiro estado era uma divisão que existia na França, não na Inglaterra. Vitória da política de conciliação entre as classes proposta por Cromwell. Muito pelo contrário, Cromwell foi um ditador, se colocou sobre a Inglaterra. D. Proibição do rei de lançar impostos sem a permissão do parlamento. Sim, essa foi a grande vitória do parlamento. Essa é a resposta. Letra E. Restabelecimento da liberdade religiosa para os católicos. Não, isso nunca aconteceu, tanto que a Inglaterra até o século XXI é anglicana, ou seja, protestante, reformada. Então a resposta correta é a letra D. As revoluções inglesas, século XVII, e a Revolução Industrial, séculos XVIII a XX, continuam sendo alvo das questões. 32. Como condição para o advento do capitalismo industrial na Inglaterra no século XVIII, a Revolução Inglesa no século XVII é importante. Por quê? Então, nós vemos a primeira revolução, não é? Estabeleceu o princípio de que o rei reina, mas não governa, com a criação da dinastia dos Lancasters, sob a direção de Lord Fairfax. Muito pelo contrário, os Lancasters tinham perdido na Guerra das Duas Rosas. As duas famílias se digladiaram, os York e os Lancaster, que deu origem ao absolutismo inglês, que vimos inclusive nessa mesma prova. B. Consolidou uma poderosa classe de pequenos proprietários rurais, o yeoman, ao realizar uma reforma agrária radical. Não, isso não aconteceu. Eliminou as últimas barreiras feudais e fez triunfar o capitalismo agrário. Sim, isso aqui aconteceu, tá certo? O capitalismo agrário sobrepujou-se e o acúmulo de riquezas vai dar origem ao capitalismo financeiro mais à frente. D. Derrubou o absolutismo Tudor, sendo a revolução liderada pelos landlords, os nobres do campo. Não, os Tudor não caíram por causa disso. Eles caíram porque Elizabeth I não deixou herdeiros. Possibilitou o triunfo do parlamento, cujos membros, em sua maioria, eram radicais religiosos, como os levelers, niveladores, os hunters, blasfemadores, e os diggers, cavadores. Não, isso não aconteceu nesse período. Resposta correta, a letra C. Próxima questão vem do Iluminismo e Despotismo Esclarecido. 33. O século XVIII, também conhecido como século das luzes, marcou o florescimento do Iluminismo, em sua oposição ao misticismo e ao absolutismo monárquico, entre outros aspectos, sendo que esse movimento foi caracterizado pelas ideias de vários pensadores europeus. Assim, podemos afirmar que, letra A, Adam Smith ajudou a propagar o ideário bulionista através da sua frase laissez-faire, laissez-passer. Não, o bulionismo é mercantilista, está errado. Letra B. Voltaire criticava o absolutismo, a igreja, o clero, bem como menosprezava a população mais pobre. Isso é verdade, é a resposta. C. Rousseau, como os demais iluministas, era um defensor incondicional do racionalismo e da propriedade privada. Muito pelo contrário, Rousseau era contra a propriedade privada. Montesquieu, de origem humilde, escreveu O Espírito das Leis, onde consagrou a divisão quadripartite dos poderes. Não, ele defendeu a divisão tripartite dos poderes. A enciclopédia editada por Descartes e Pascal foi um importante veículo divulgador dos conceitos filosóficos e científicos da época. Não, a enciclopédia era de Diderot e d'Alembert. Resposta correta, letra B. Próxima questão, continuamos com as revoluções inglesas, século XVII, e a Revolução Industrial, que se estendeu do século XVIII ao XX. 34. A penetração britânica tornou-se dominante na Índia do século XVIII. Nessa época, o governo britânico da Índia estava baseado em dois pilares.
um sistema administrativo inovador e uma forte instituição econômica. Trata-se, respectivamente, do sistema de letra A, domínio e da Companhia das Índias Ocidentais. Não, elas não atuavam lá. Protetorado e da Companhia das Índias Orientais. Sim, essa é a resposta. Vice-reino e da Instituição Financeira de Calcutá. Não, a resposta B já dá o modelo que existia. Mandato e da Organização Colonizadora de Bombaim. Também não. Commonwealth e da Companhia de Comércio de Nova Delhi. Também não. Commonwealth é muito posterior. Então a resposta correta é a letra B. Próxima questão vem de a Revolução Francesa e a Restauração, o Congresso de Viena e a Santa Aliança. Questão 35. Texto de Celso Furtado, A Economia Latino-Americana, São Paulo Brasiliense, página 39. A primeira metade do século XIX está marcada na América Latina pelas lutas de independência e pelo processo de formação dos Estados Nacionais. Nas colônias espanholas, o movimento independentista irradiou-se em 3 polos: Caracas, Buenos Aires e México. Os 2 primeiros eram regiões que haviam conhecido rápido desenvolvimento do século XVIII, desenvolvimento esse, em grande parte, reflexo do debilitamento do poder naval espanhol e da penetração dos interesses ingleses. A independência nessas regiões deveria permitir a ascensão de uma burguesia mercantil, de ideias liberais progressistas no sentido europeizante, mas prisioneira da ideologia do laissez-faire. O texto acima refere-se ao período das lutas pela independência na América Espanhola. Um dos principais fatores externos que propiciavam a emancipação das colônias espanholas na América foi a deposição de Fernando VII, seguida da ocupação da Espanha pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Internamente, as colônias também desenvolveram fatores que contribuíram para a sua emancipação. Dentre esses fatos, podemos destacar: letra A, criação de universidades que permitiam a conscientização de grande parte da população, principalmente a indígena e a negra. Não, isso aconteceu, mas não nesse período e não com essa finalidade. B, a abertura dos portos coloniais espanhóis aos franceses, que rompeu o pacto colonial e trouxe para a América os ideais iluministas e socialistas. Não, isso não aconteceu. C, dominância total da administração interna pelos espanhóis, chamados criollos, que garantiram a liberdade econômica colonial. Então, isso aqui também não aconteceu. Letra D, insatisfação da elite criolha, que possuía poder econômico, mas não participava das decisões políticas que cabiam aos chapetones. Sim, essa é a resposta. Vamos lembrar que os chapetones eram aqueles espanhóis, ou seja, nascidos na metrópole, e os crioulos eram aqueles que podiam até mesmo ser filhos de espanhóis, mas que nasciam na colônia. Letra E, pequena distância geográfica entre os territórios, permitia uma maior cooperação entre as lideranças locais contra os espanhóis. Muito pelo contrário, as distâncias eram muito grandes. Então, a resposta correta, letra D. Continuamos com a Revolução Francesa e a Restauração, o Congresso de Viena e a Santa Aliança. 36. A derrota de Napoleão marcou o início da ação restauradora implementada pelo Congresso de Viena e pela Santa Aliança, cuja ação estendeu-se por vários anos sobre diversas regiões geográficas. Sobre as ações e reações relacionadas ao período de vigência do ideário do Congresso de Viena e da Santa Aliança, é correto afirmar que: A revolta decabrista, ocorrida na Hungria em 1825, visava alcançar a autonomia húngara frente ao Império Austríaco. Não, isso não ocorreu, certo? Dessa forma, e a autonomia húngara ocorreu muito depois. Letra B. Revolução Pernambucana, ocorrida no Nordeste do Brasil em 1817, filiava-se à corrente do socialismo científico. Não, ela era iluminista. Revolta de Cádiz, ocorrida em 1820, buscou derrubar a Constituição Espanhola. Muito pelo contrário, ela criou uma Constituição Espanhola que depois foi utilizada pela Revolução Liberal do Porto, ocorrida em 1820,
que visou elaborar uma constituição para Portugal. Então, a de Cádiz foi pivô para a Revolução Liberal do Porto. Então, a letra D é a correta. Revolta dos Carbonários, ocorrida em 1822, pretendia conquistar a autonomia dos Estados Pontifícios. Não, muito pelo contrário. Ele queria a unificação italiana. Então, a resposta correta é a letra D. D, resposta correta. Próxima questão vem do Brasil Imperial, o processo da independência do Brasil segundo o reinado. Questão 37. Durante o século XIX, ocorreram as duas maiores guerras no continente americano, a Guerra de Secessão dos Estados Unidos e a Guerra do Paraguai. Esses conflitos possuem alguns pontos em comum, dos quais pode ser destacado o fato de ambos terem: letra A, ocorrido na mesma década, sim, e utilizado armamentos e métodos de combate similares. Sim, isso aconteceu, essa é a resposta correta. B, envolvidos os mesmos países e os vencedores serem países escravistas. Não, não foram os mesmos países. Inclusive, a Guerra de Secessão foi uma guerra civil. C, sido guerras civis e os perdedores serem os governos centrais. Não, a Guerra da Tríplice Aliança do Paraguai não foi uma guerra civil. Guerras de expansionismo britânico contra os Estados Unidos e os países do Prata. Não, isso não aconteceu. Uma foi uma guerra civil e outra uma questão platina. Não foi um expansionismo britânico. E, sido tentativas de recolonização da Espanha e da América Latina com os Estados Unidos. Não, isso não aconteceu. Resposta correta, letra A. Próxima questão, Brasil Imperial, processo de independência do Brasil, período regencial. Questão 38, texto do ato adicional de 12 de agosto de 1834. A regência permanente, em nome do imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Câmara dos Deputados decretou as seguintes mudanças a edições à mesma Constituição. Vamos lembrar que Dom Pedro II ainda estava na minoridade. Artigo 1º, o direito reconhecido e garantido pelo artigo 71 da Constituição será exercido pelas câmaras dos distritos e pelas assembleias, que, substituindo os conselhos gerais, se estabelecerão em todas as províncias com o título de Assembleias Legislativas Provinciais, que são a base das Assembleias Legislativas Municipais que hoje existem. A criação das Assembleias Provinciais em 1834 representou uma vitória para os liberais, defensores de uma maior autonomia para as províncias. Sim, essa é a resposta correta. Lembre-se que nós tínhamos, naquela época, como na América Espanhola, uma luta entre os centralistas e os federalistas. Né? B, uma derrota do imperador Dom Pedro I, que até então nomeava soberanamente os representantes dos conselhos gerais. Não, isso não aconteceu porque Dom Pedro já tinha abdicado e ido embora. O fim da centralização política no Brasil até o início do período da República das Oligarquias, em 1894. Não, a centralização política voltou com Dom Pedro II. Uma derrota para os anseios federalistas, cujos partidários, em resposta, lançaram-se a movimentos revoltosos por todo o período regencial. Muito pelo contrário, os federalistas ganharam com esse ato adicional. Uma vitória pessoal do imperador Dom Pedro II, que, ao contrário de seu pai, sempre defendeu a descentralização político-administrativa. Muito pelo contrário, Dom Pedro II ainda não estava no poder, estava no período regencial, e ele era um centralista e não um federalista. Então, a resposta correta é a letra A. Próxima questão vem do Brasil Imperial, agora o processo de independência do Brasil segundo o reinado. Questão 39. No século XIX, o Brasil tornou-se um país independente, sua cultura sofreu influências europeias, reproduzindo aqui os modelos europeus, adaptando-os à sua própria realidade. A este respeito, é correto afirmar que, letra A, Castro Alves foi um poeta que escreveu, entre outras obras, Os Chimbiras. Não, quem escreveu Os Chimbiras foi o Gonçalves Dias. Joaquim Manuel de Macedo escreveu um dos romances mais importantes da época, Memórias de um Sargento de Milícia. Não, Joaquim Manuel de Macedo escreveu A Moreninha. José de Alencar teve a sua obra O Guarani utilizada como base para a composição de uma obra musical erudita. Sim, inclusive ela foi apresentada pela primeira vez no Scala de Milão, né, na Itália. Isso aqui está correto. Jean-Baptiste Debré
pintou a obra O Grito de Ipiranga, um dos quadros que retratam a história nacional. Muito pelo contrário, O Grito de Ipiranga foi pintado por Pedro Américo, depois da Guerra da Tríplice Aliança, no final do governo de Dom Pedro II. Machado de Assis foi um escritor carioca que produziu, entre outros romances, o livro O Primo Basílio. Não, esse livro nem é brasileiro, é de Eça de Queiroz, em português. Resposta correta, letra C. Próxima questão vem da independência dos Estados Unidos da América. Questão 40, texto 1. Tosavi trouxe o primeiro bando de comanches que se rendeu. Quando foi apresentado a Sheridan, os olhos de Tosavi brilharam. Falou seu nome e acrescentou duas palavras de inglês trôpego. Disse, Tosavi, bom índio. Foi então que o general Sheridan pronunciou as palavras imortais. Os únicos índios bons que já vi estavam mortos. Página 133. Essa frase ficou famosa. Texto 2. Esses soldados cortam minha madeira, matam meu búfalo, e quando vejo isso, meu coração parece partir. Fico triste. Será que o homem branco se tornou uma criança que mata sem se importar e não come o que matou? Quando os homens vermelhos matam a caça, é para que possam viver e não para morrer de fome. Satanta, chefe dos Kiowas, página 173. Os textos acima foram retirados do livro de D. Brown, o famoso Enterre Meu Coração na Curva do Rio, São Paulo, Círculo do Livro, 1974. Uma explicação que estabelece uma possível ligação entre esses dois trechos é que os textos acima, como já foi lido anteriormente, foram retirados do livro de D. Brown, Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Uma explicação que estabelece uma possível ligação entre os dois trechos é que, letra A, os bons índios já estavam mortos antes mesmo dos soldados brancos matarem os búfalos. Não é isso que está no texto. Os soldados brancos caçavam os búfalos e destruíam as florestas por puro divertimento infantil. Não é isso que está no texto. O general Sheridan estava certo de sua afirmação de que os índios deveriam mesmo morrer de fome. Isso também não está no texto. Satanta e Tasawi eram índios bons, mas seus atos eram condenados pelos soldados brancos. Também não é isso que está no texto. Matar búfalos e dividir ainda mais os grupos indígenas eram táticas dos militares. Sim, isso foi utilizado na conquista do Oeste. Essa é a resposta. Então, a resposta correta, letra E. Chegamos então ao final da prova de História, realizada ela em 2004. Essa prova de 2004, como já falamos, tem 20 questões, 10 questões do primeiro ano e 10 questões do segundo ano. Extremamente equilibrada. Chegamos então ao final da resolução da prova de 2004, essa segunda parte do curso de preparação para a Escola de Cadetes do Exército, CEPREP-SESEX. Até a próxima aula.